Você já viu as dançarinas de Cancan do passado e ficou se perguntando o que essa dança tinha de tão indecente, afinal? É que as calcinhas delas eram assim. E talvez as da sua trisavó também, meu amor. Então deixa eu te contar como a gente saiu disso para as calcinhas atuais. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você é o tipo de pessoa que não teria o mínimo pudor de mostrar o tornozelo e até a barrinha de renda da calçola, minha rua, meu amor, seja muito bem-vindo. Você está em casa, pega um cafezinho, já fica à vontade. Nesse canal a gente fala de história da moda, mais focada no que as pessoas comuns usavam, sem falar só do que era moda entre os ricos e nem de estilista europeu superestimado. Mas a gente faz isso com base nos documentos originais da época e nas pesquisas acadêmicas mais atualizadas do mundo todo. Porque o nosso compromisso é entregar para você, meu amor, um conteúdo histórico gratuito, de qualidade, acessível para o público brasileiro e principalmente, meu bem, sem informação tirada do... A maioria dos livros fala que a primeira evidência de algum tipo de roupa íntima vem da Roma Antiga. Mas não é bem por aí, Chuchu, porque o problema é que essa galera tem uma certa tendência a falar só de Europa na hora de falar sobre história da moda. E vamos falar a verdade que isso aí é mó chatão, né? Na região do Egito, por exemplo, nós temos evidências que sugerem que as mulheres já usavam um tipo de tanga cerca de 6.300 anos atrás. Coisa que segue aparecendo na arte egípcia já na época dos faraós, uns 4 ou 5 mil anos atrás. Na Índia, 4.000 anos atrás, registrava-se o uso da katsuta com um absorvente de tecido durante o período menstrual. E no Japão, no século VIII, já se registrava por escrito o uso do fundoshi por homens e mulheres, embora o costume possivelmente já fosse bem anterior. O que todas essas peças têm em comum é o fato de que elas são mais parecidas com uma fralda do que com o tipo de peça modelada que a gente associa à roupa íntima hoje em dia. Mesmo o subligar romano, o perizoma grego e até as cuequinhas do faraó Tutankhamon. E isso tem muito a ver com o fato de que as nossas roupas íntimas tendem a acompanhar as mudanças que acontecem na roupa exterior. Até questão de 1.300 anos atrás, a maioria das roupas era feita com grandes pedaços de tecido, cortes mínimos para ajuste e muitos drapeados na volta do corpo, o que permitia o uso de uma roupa íntima mais volumosa, menos ajustada, porque ela nem marcaria na roupa. Mas nas sociedades em que as roupas começaram a ficar mais justas, a roupa íntima também foi ficando mais sequinha. E embora eu tente sempre trazer para vocês um contraponto da história da moda fora da Europa, a verdade é que quando o assunto é calcinha, meu bem, o que a gente usa é totalmente influenciado por processos que rolaram na Europa ao longo dos anos 1800 e 1900. Então já senta seu dedinho nesse botão de like, meu amor, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem com a titia pra gente revirar o baú de roupas da história. Antes da década de 1800, a gente não tem lá muita evidência do uso de nada parecido com uma calcinha moderna. A roupa íntima feminina consistia numa camisa branca longa, geralmente de linho, com mangas 3/4 e decote regulado por cordões. As mais chiques eram feitas em linho fino e podiam ser decoradas com renda. Mas fora isso, era uma peça comum a mulheres de todas as classes sociais e exatamente com o mesmo formato. A partir dos anos 1480, em cada época, as mulheres usaram espartilhos específicos daquele período, mais longos entre 1500 e 1600, um pouco mais curtos nos 1700 e, finalmente, uma coisa parecida com um cropped moderno lá no começo de 1800. E pode esquecer aquelas cenas horrorosas de Bridgerton, porque espartilho nunca foi usado direto na pele. E os materiais e a construção deles, antes de 1850, nem mesmo permitiam apertar tanto assim sem rasgar o tecido. Como as saias, de uma forma geral, eram volumosas, e por baixo delas as mulheres usavam anáguas mais ou menos pesadas, dependendo da estação, não tinha a mesma necessidade de nada além da camisa, exceto quando as mulheres estavam menstruadas. Porque isso é outra baboseira que muita gente repete por aí sem nem pensar direito. Numa época em que o sangue menstrual era considerado uma coisa quase maligna,
Faz sentido que as mulheres andassem por aí com as roupas sujas de sangue? Eu sinto que isso é o tipo de coisa que só alguém que nunca menstruou na vida poderia ter escrito. Então a gente já tem um vídeo aqui no canal contando a história dos produtos de higiene menstrual com referências atualizadas. Aliás, meu amor, falando em referências, toda a bibliografia usada nesse vídeo está listada na descrição para você checar e aprender por conta própria. Mas membros e apoiadores têm acesso direto à minha biblioteca com os PDFs já organizadinhos, além de um grupo secreto no WhatsApp para tirar dúvidas e compartilhar conteúdos extras. E o link para apoiar ou assinar o canal também está aqui embaixo na descrição. Lembra que eu falei no começo do vídeo que as roupas íntimas acompanham as roupas exteriores? Então, no começo de 1800, a gente saiu disso para isso. E esses vestidos sem volumes não só marcavam as formas do corpo, como podiam ser feitos em tecidos muito leves, que além de transparentes, podiam sofrer certos acidentes em dia de vento. E é durante esse período, que é conhecido como moda regência, que a gente começa a ter as primeiras evidências mais sólidas do uso de calçolas entre as mulheres. Antes disso, os homens já usavam algo parecido, as underpants. Mas a simples ideia de uma mulher usar calças, mesmo que só na roupa íntima, arrepiava todos os fios de cabelo do corpo dessa gente. Porque nós estamos falando de uma sociedade onde a roupa também tinha como função diferenciar visualmente homens e mulheres. Uma mulher de calças só era possível em papéis teatrais e ainda assim cômicos, nunca sérios. Talvez justamente por isso, e não só por conta do espartilho em si, é que as calçolas femininas tenham nascido com esse formato, que na verdade são duas pernas de calça unidas pela cintura e sem tecido no entrepernas. Elas começam a ser citadas com frequência em revistas de moda francesas a partir de 1806, sendo descritas como feitas num tecido quase da cor da pele. Mas não, elas não eram unanimidade, principalmente pela associação com masculinidade e até por serem ligadas à imagem de prostitutas, atrizes e cantoras. E a real é que rola uma tendência, pelo menos até 1870, de relacionar qualquer coisa colorida na roupa íntima com profissionais do sexo. Porque mulher de bem usava roupa íntima por necessidade, não por sedução ou vaidade. Então o espartilho dela era branco, no máximo cinza, e a sua roupa íntima era branca, com um mínimo de decorações também em branco. A partir de 1820, a calçola inicia um processo de ser mais aceita, primeiro pelas mulheres da elite da classe média, mas durante todo o século XIX nós encontramos relatos de que as trabalhadoras mais pobres, tanto no campo quanto na cidade, ainda resistiam bastante à adoção das calçolas, porque a associação com prostitutas permanecia muito forte no imaginário popular. Então, se você tem uma história de uma ancestral na sua família que se recusava terminantemente a usar calçolas ou calcinhas, ela não é uma exceção, na verdade ela é bastante comum no período. Até 1870, as calçolas, elegantemente chamadas de pantalettes, eram longas e com as barras decoradas, com dobras, rendas e bordados. Os primeiros modelos eram muito parecidos com esse aqui, que é parte de um traje infantil de 1830. Mas conforme as saias foram ficando mais volumosas, as pantalettes também ganharam mais tecido e mais mobilidade e ficaram um pouco menos abertas. Mas ainda assim isso responde uma pergunta muito frequente por aqui, que é como é que elas iam ao banheiro com aquelas saias volumosas. Basicamente elas só precisavam levantar e deixar a natureza agir. A partir de 1873, 74, as roupas femininas começaram a ficar mais justas no corpo. E esse parzinho aí de camisa e calçola estava dando muito volume na cintura. Foi assim que entrou em cena a combinação, com um nome bem autoexplicativo e bem mais enxuta nos seus volumes. Mas quando você vai ver as descrições das revistas de moda e os catálogos das marcas mais famosas de espartilho, dá para perceber que agora espartilhos coloridos estavam se tornando mais comuns. E isso tem a ver com o surgimento da ideia moderna de lingerie, em que a roupa íntima pode ser também bonita e não só funcional. E mais do que isso, uma ideia de que mesmo que essa roupa íntima estivesse escondida sob as camadas da roupa, ela excitava a imaginação pela simples possibilidade de estar ali. E a partir daqui, essa roupa íntima feminina vai ficando cada vez mais decorada, com mais babados, rendas, bordados, fitas coloridas, lacinhos, coisas que eram puramente decorativas. E tanto nas pantalettes quanto nas combinações,
a perna da calçola começa a encurtar e ficar um pouco mais larga, porém em tecidos cada vez mais leves que não adicionavam volume ao traje. Aos poucos, a combinação foi ganhando o formato de uma regatinha na parte de cima, até que nos anos 1910 ela já tinha virado uma blusa de alcinha. Até que, com a grande mudança dos anos 1920, ela vira um macaquinho de algodão ou de seda muito fina que não adicionava volume nenhum debaixo das roupas. Mas também ressurge a ideia de peças separadas, e a calçola da vovó dá espaço a um tipo de shortinho, bem parecido com os de pijama atuais, que inclusive serão combinados com as brassières, que são os ancestrais do sutiã moderno, que por sua vez aparece mesmo nos anos 1930. E essa combinação de sutiã com um shortinho leve vai ser bem popular até os anos 1940. Quando uma coisa mais parecida com a calcinha que a gente conhece hoje entra no mercado, feita com tecidos elásticos e prometendo até ajudar a modelar o corpo. E é engraçado pensar que hoje esse tipo de peça é direcionada para mulheres idosas e gestantes, mas em 1940 elas eram quase indecentes e usada pelas mulheres jovens e para frentex. Elas até começaram a ficar engraçadinhas, como essa aqui com um belo fora dos limites bordado à mão. E a regra é clara, se tem placa, tem história. Elas mantêm esse formato com uma cintura bem alta durante toda a década de 50. E nos anos 60 ganham um painel elástico de reforço na frente que prometia substituir as cintas modeladoras. Na década de 70, mais uma vez seguindo a mudança da roupa exterior, as calcinhas iniciam um processo de compactação, ficando mais estreitas nas laterais, com a cintura mais baixa e mais cavadas também. Uma mudança que prometia trazer mais conforto, principalmente com o uso das calças jeans, que estavam se tornando cada vez mais populares. Já nos anos 80, as calcinhas começaram a ser inteiramente feitas de renda, o que era uma grande novidade, assim como a imensa variedade de materiais e de formatos que surgiram no mercado a partir daí. Os modelos de cintura alta e bem cavados das atrizes de cinema, as calcinhas fio dental, os modelos tanga. Já nos anos 90 surgem os shortinhos inspirados nas cuecas boxer, e a partir dos anos 2000, a indústria começa a investir cada vez mais na oferta de diferentes modelos para diferentes necessidades, mas também na pesquisa de tecidos que, mesmo mantendo a elasticidade, não impeçam a circulação de ar e a dissipação do calor gerado na região íntima. E como uma parte significativa do meu trabalho é acompanhar esse tipo de tendência, eu tenho observado um movimento bem interessante que está vindo das redes sociais, de mulheres jovens, principalmente nos Estados Unidos e Europa, que estão redescobrindo as lingeries dos anos 20, 30 e 40, em especial por elas serem feitas de algodão, com pouquíssimo material sintético. Só resta para a gente pensar se esse retorno cabe no formato que as roupas atuais têm e terão nos próximos anos. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. Agora, com a carinha mais deslavada do mundo, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, apertar o botãozinho de hype se ele estiver aí disponível para você, me contar aqui embaixo. Não precisa me dizer qual é seu modelo de calcinha favorita, nem qual que você está usando agora, pelo amor de Deus, não. Mas me conta aqui embaixo nos comentários se você já conhecia a história das calcinhas e aproveita para dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.